Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que aborrecem ao Senhor. E a palavra que vamos compartilhar está em Provérbios capítulo 6, verso 16, que nos diz assim: Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui nos fala sobre algumas práticas, alguns pecados que aborrecem ao Senhor. Mas hoje eu quero focar um pouquinho apenas no último, porque aqui no versículo 16 nos diz: Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Cita aqui 7 pecados, mas ele frisa bem que o 7º pecado é algo que o Senhor abomina, é algo que entristece muito o coração de Deus. E isso, amados, nós devemos estar atentos a cada dia, para que também não venhamos a praticar, não venhamos entrar nessa prática enganosa que muitas das vezes pode acabar nos afastando do Senhor, nos distanciando do amor do Senhor, porque aqui diz que o Senhor abomina essa prática, que é a prática de semear contenda entre irmãos. Que nós não venhamos ser pessoas que semeiam contenda entre outras pessoas, entre os nossos irmãos, mas que nós venhamos buscar, como diz a palavra do Senhor, ter a paz com todos, viver em comunhão, viver em amor. A palavra do Senhor nos ensina no Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Um determinado tempo atrás, me deparei com uma situação assim. Uma pessoa vinha, comentava algo de outra pessoa comigo, e muitas das vezes aquela conversa que essa pessoa tinha era para criticar o irmão, era para falar mal daquela outra pessoa. E aquele outro, por sua vez, ele não falava mal, ele gostava daquela pessoa, ele sempre que podia falava algo bom daquela pessoa. E num determinado dia, quando essa pessoa veio comentar comigo e começou novamente ali a falar: olha, fulano isso, fulano aquilo, eu me virei para ele e falei: por que você fala tanto dessa pessoa? Essa pessoa, ela fala tão bem de você. E naquele momento aquilo foi um choque, né, daquela pessoa ali, porque ela se deparou numa situação a qual ela falava mal de um irmão, mas o irmão falava bem dela. Quando ela se identificou com aquela situação, ela parou, pensou, e naquele momento teve um outro evento a qual eles foram participar juntos, e ali eles começaram realmente a conhecer um ao outro. Porque eu falei: você fala mal de fulano, mas você passa tempo com ele, você conhece ele, você já sentou para conversar com aquela pessoa? Sabe, amados, muitas das vezes nós levamos aquela primeira impressão, como diz o dito popular, né? A primeira impressão é a que fica. Mas não fique com a primeira impressão das pessoas. Dedique tempo para conhecê-las, dedique tempo para estar juntamente com elas, e você vai se deparar e realmente, talvez ela não seja aquilo que você imaginou. E se ela for também, ore por ela, interceda por ela, abençoe a vida dela. E eu fiquei muito contente porque depois dessa conversa, eles passaram a ser bons amigos, sabe? E a palavra do Senhor nos diz: ai daquele que semeia contenda entre irmãos. Naquele momento, eu não semeei contenda entre eles. Eu
contrário, eu abri os olhos do meu irmão. Sabe, amados, nós precisamos abrir os olhos das outras pessoas. Quando alguém vem, comenta com você a respeito de alguém, o ideal é que você nem dê ouvidos. Mas se você, por um acaso, chegar a dar ouvidos, fale coisas que vão edificar, coisas que vão transformar, coisas que vão unir as pessoas, fazer com que elas estejam juntas, unidas num só propósito. Nós, povo do Senhor, nós, filhos de Deus, temos um propósito aqui na terra, que é caminhar juntos, para que possamos também, lá no céu, adorar ao Senhor juntos. Lá no céu não haverá separação de placas, lá no céu não haverá separação de pessoas. Por isso, temos que aprender aqui na terra a andar juntos, a darmos as mãos, a falar bem, a profetizar palavras boas sobre a vida das pessoas. Que você venha a ser um canal de bênção e que você não se deixe ser usado para abominação. Porque a palavra do Senhor nos diz que há 6 coisas que Ele aborrece ao Senhor. No verso 16 nos diz assim: estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Sabe, que nós não venhamos servir de abominação, que nós não venhamos semear contenda entre as pessoas, mas que nós venhamos semear o bom perfume, o cheiro suave, a palavra do Senhor, a união, a comunhão entre as pessoas a cada dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos direcione para que não venhamos cair na prática do engano, para que não venhamos ser enganados e praticar abominação contra o Senhor, mas que venhamos a cada dia praticar o melhor do Senhor nessa terra, nos unindo para o crescimento do reino de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê um dia abençoado para a honra e glória do nome dele.